Eu saúdo os amados irmãos na doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos hoje a nossa leitura, a nossa meditação no capítulo 12 do livro de Levíticos. Falou o Senhor a Moisés e orientou-os, falou os filhos de Israel e instrui. Quando uma mulher der à luz a um menino, ela ficará impura durante 7 dias, como ocorre nos períodos da menstruação. No 8º dia, o prepúcio do bebê será circuncidado. Em seguida, por causa da perda de sangue, ela ficará impura por mais 33 dias. Ao longo desse tempo, ela não poderá tocar em nada sagrado, nem poderá comparecer à tenda do encontro, até que se cumpra o tempo da purificação. Se der à luz a uma menina, ficará impura durante 2 semanas, como durante a menstruação, e ficará mais 66 dias purificando-se do seu sangue. Quando tiver cumprindo o período da purificação, quer seja pelo nascimento de um menino ou de uma menina, levará o sacerdote à entrada da tenda do encontro um cordeiro de 1 ano para o holocausto e um pombinho ou uma rolinha em sacrifício pelo pecado. O sacerdote os oferecerá diante do Senhor, realizará por ela o ritual da propiciação e ela retornará purificada. Todavia, se as suas posses não lhe permitirem oferecer um cordeiro, a mulher levará ao sacerdote 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Uma das aves será dedicada como holocausto e a outra para oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará expiação pela mulher e ela será limpa. Amados, quem criou a vida foi Deus. Mas a morte não foi criada, ela é a consequência do pecado. É que Deus é a vida, mas o pecado desliga o ser humano da fonte da vida. Portanto, o pecado funciona como um interruptor de energia da vida, que é a morte. A morte é isso, queridos, um interruptor de energia. Deus fez o homem para purificar, para viver eternamente com Ele em santidade, porque Ele é santo. E Ele não abriu mão disso. A sentença do pecado é a morte. Então, Deus elaborou um plano de salvação, o seu plano de salvação, pagando o preço da sentença para eliminar o pecado. Foi isso que Ele fez na cruz, né? Ele pagou Ele mesmo o preço da sentença, que era a sentença de morte para todos nós. Todos nós pecamos, todos nós fomos destituídos da glória de Deus, todos nós fomos desligados da energia, da fonte de energia que é Deus. Mas Ele mesmo não abriu mão de ter a criação que Ele amou tanto com Ele mesmo, né? Então, o que Ele fez? Ele elaborou seu plano de salvação e pagou o preço Ele mesmo para que a gente fosse liberto das garras da morte. Deus é santo e é por isso, queridos, que Ele é intolerante ao pecado. Não, Deus não entende um pouquinho, Deus não aceita um pouquinho, Ele é completamente intolerante ao pecado. O pecado é a desgraça do ser humano, mas Deus derramou graça. Graça sobre graça, resolveu graciosamente resgatar o pecador. Não houve nenhum mérito do pecador, nós não temos nenhum mérito. Ele fez tudinho sozinho. E só porque ele quis. Só porque ele é bom e porque ele nos ama. E porque ele é bom e nos ama, e ele é santo e justo, ele precisou pagar o preço. Todinho. Para que fosse feita justiça e a gente pudesse ser religado a Ele. A graça de Deus é inexplicável, queridos. Quando Eva pecou, ela não morreu no momento e
ainda ela se tornou mãe de todos os viventes, depois de terem pecado. Adão e Eva ainda receberam a graça de gerar filhos depois de terem pecados. Que tremendo, né? Que amor é esse? Nesse capítulo aqui 12 de Levíticos, Deus ordena que quando a mulher gerava uma vida, ela traria um cordeiro de 1 ano ao santuário para ser morto, e um pombinho ou uma rolinha para expiação do pecado. Se a mulher fosse pobre, não tivesse condições de levar o cordeiro, então ela iria levar 2 pombinhos e 2 rolinhas. Lucas, ele conta que esta foi a oferta que a Maria e o José levaram pelo nascimento de Jesus. O nascimento de toda criança exigia a morte de um animal. O nascimento de toda criança exigia a morte de um animal. E toda mulher que gerava precisava passar pelo ritual de purificação. Se toda criança que nascia exigia a morte de um animal, por que isso? Porque sempre que nasce um pecadorzinho, era preciso pagar o preço. Quando nascia um menino, a mulher se resguardava por 7 dias, daí ela ficava mais 33 dias em casa, não tocava em nada que fosse sagrado. Mas quando nascia uma menina, aí a mulher resguardava por 15 dias e ela ficava mais 66 dias em casa sem tocar em nada que fosse sagrado, né? Nessa lei, Deus tinha o objetivo de cuidar da mulher. Ela ficava livre para descansar das atividades diárias até que ela se recuperasse completamente. O cuidado de Deus era tanto que limitava até as visitas que pudessem contaminá-la. Porque nesse período a mulher corria riscos de pegar infecções, né? Enquanto ela descansava. Então ela tinha que aproveitar o tempo para refletir no milagre da vida. Além de tudo isso, lembram que o castigo de Eva foi as dores do parto, né? Foi Deus multiplicou as dores do parto para a mulher. Esse era o castigo dela. Mas olha o cuidado de Deus com a mulher. Que coisa mais linda. Ele cuidava tanto, tanto, olha, ganhava neném, não saía assim, não. Trabalhando, fazendo tudo, não. Ela tinha que ser muito bem cuidada, resguardada. Não podia correr nenhum risco, né? E nesse meio tempo aí, além de ser bem cuidada, o que Deus queria era só que ela ficasse refletindo sobre o milagre da vida, sobre o que foi aquilo que aconteceu com ela, né? Ter colocado, ter gerado uma vida dentro dela. O cuidado de Deus era tanto, tanto que é incrível, ele limitava as visitas para não contaminar a mulher. Era incrível, era incrível. Ela só precisava aproveitar o tempo para refletir no milagre da vida, eu não canso de pensar nisso. Alguém que merecia a morte, mas gera vida. Isso é graça, queridos. Tudo, inclusive as normas do parto, elas mostram o cuidado e o carinho de Deus com as mulheres, que sem dúvidas tem um lugar especial nos planos de Deus. Paulo disse que onde abundou o pecado, superabundou a graça. É isso, né? A mulher pecou primeiro, foi responsável pela morte, que é o salário do pecado. Mas a graça abundante de Deus mostra que aquela que pecou é a mesma que gera a vida. E Ele cuida da mulher com tanto carinho nessa terra. Tem gente que diz que a Bíblia é machista,
Mas é porque eles não conhecem a Bíblia, né? Porque todo o cuidado que Deus tem com a mulher desde o início começa que a ordem para Adão era que ele cuidasse dessa mulher. A ordem para os maridos é que a mulher seja cuidada, protegida, amparada, que ela se sinta segura, que ela enxergue no esposo a imagem desse Deus tão cuidadoso. Que o marido seja o provedor, o protetor da mulher, assim como Deus é do marido. E cada pedacinho da lei de Deus mostra esse cuidado que Ele tem conosco. Que amor é esse, queridos? Eu não entendo como é que alguém consegue não se entregar para esse Deus quando conhece Ele, né? Porque, infelizmente, a maior parte das pessoas não conhecem e por isso elas não se entregam. Mas nós conhecemos e não tem nenhuma razão para você e para mim não nos entregarmos completamente a Ele. Ah, queridos, Deus nos abençoe, nos guarde, perdoe os nossos pecados, que Ele tenha misericórdia de todos nós e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Amém.